Eu já li bastante mangás, eu já li histórias com painéis incríveis, histórias que fazem você refletir sobre a vida, histórias que conseguiram me surpreender de novo e de novo, do começo até o fim. Histórias que eu acho muito foda, mas eu nunca me dei realmente a oportunidade de falar de nenhum desses mangás aqui no canal. Mas hoje eu decidi que as coisas seriam diferentes. No vídeo de hoje, quase 7 meses depois daquele vídeo das 30 recomendações de mangás, eu decidi que era finalmente a hora de inverter os papéis. Agora é a minha vez de recomendar mangás que eu acho que todos vocês deveriam ler. Para esse vídeo eu peguei histórias que eu não só considero muito boas, mas que eu também acredito que merecem mais atenção. Livros que têm significado para mim e histórias que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance. Eu reli e li incríveis 963 capítulos só para esse vídeo, então é melhor você acreditar que os mangás dessa lista valem a pena. O meu objetivo com esse vídeo é simples, fazer com que você saia dele com pelo menos um novo mangá que você pode pegar para ler agora e se divertir com ele. O vídeo está separado em capítulos e os timestamps estão na descrição. Então, se você não estiver muito interessado na premissa de uma certa história, sinta-se livre para pular para a próxima. Mas eu altamente recomendo que você assista esse vídeo com a mente aberta, porque algumas dessas histórias podem acabar sendo mais interessantes do que você imagina. Então, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo logo, porque o primeiro mangá dessa lista é pura arte. A história de Blue Period segue Yatora Yaguchi, um estudante do segundo ano do ensino médio que, apesar de parecer um delinquente, é na verdade o exemplo perfeito de um bom aluno. Ele é sociável, tira boas notas, gasta seu tempo livre estudando e tem um futuro promissor à sua frente. Mas o problema é que desde sempre ele nunca se sentiu realmente realizado com nenhuma de suas conquistas. E isso é porque Yaguchi, esse tempo todo, sempre viveu da forma que as pessoas esperavam que ele o fizesse, nunca tendo realmente a menor ideia do porquê ele está fazendo o que ele faz e o que o motivava. Mas em um dia aleatório, uma certa coincidência o leva ao estúdio de arte que eles têm em sua escola, fazendo ele se deparar com essa pintura angelical e esverdeada que está em frente da sala. E apesar dele não ter certeza do significado dessa pintura, ela o faz começar a sentir algo, um sentimento tão poderoso que ele não consegue colocar em palavras, mas um tão diferente que ele também não consegue comparar a nenhuma outra experiência que ele teve até então. Mas foi um sentimento tão marcante que, mesmo nesses poucos segundos de admiração, acabou mudando todo o rumo da vida de Yaguchi. Um sentimento que fez ele finalmente perceber algo que esse tempo todo ele sempre esteve vivendo apenas como um fantoche, como apenas uma réplica vivendo a vida de um outro alguém. Mas a partir desse momento em diante, ele estava determinado a não ser mais apenas essa persona que todos esperam que ele seja. Yaguchi estava finalmente preparado a pegar as rédeas da sua própria vida e expressar o seu verdadeiro eu, pintando o canvas vazio que sua vida tinha sido até então com as suas próprias cores. E ele decidiu que a única forma de fazer isso era através da arte. Então, no próximo dia, quando ele precisa preencher esse formulário, onde os alunos podiam escolher todas as faculdades que eles iriam se candidatar, Yaguchi escolhe apenas uma faculdade, que é não só a única faculdade pública de artes do Japão, mas ao mesmo tempo a faculdade de artes mais difícil de ser aprovada de todo o país. Blue Period, mais do que um mangá apenas sobre arte, ele é um mangá sobre o Yaguchi e a jornada que ele tem que passar ao seguir o caminho da arte, a êxtase que ele sente ao criar sua primeira boa pintura, a frustração ao sentir que ele não é bom o suficiente, a síndrome do impostor ao sentir que ele não merecia chegar aonde ele chegou e o reavivamento da sua paixão. Mas o que difere Blue Period de um mangá convencional, onde os personagens praticam e vão melhorando ao longo do tempo, tipo um mangá de esporte, é que não existe um certo ou errado em arte. Não existe uma regra certa para o que faz uma arte ser boa, e praticar mais nem sempre é a melhor resposta. Claro, você pode treinar os conceitos que compõem uma boa pintura, mas é o próprio conceito da sua arte e como você se aproxima dela que vai fazer ela se tornar uma arte verdadeiramente única. Então, em seu caminho para se tornar um bom artista, existe essa jornada super interessante de autoconhecimento, onde Yaguchi tem que aprender e entender mais sobre si mesmo. Yaguchi, sendo alguém que sempre colocou uma faceta e foi com o fluxo, tem que começar a olhar para si mesmo e entender a si para criar uma arte verdadeiramente sincera. Como ele pode se expressar através de sua arte, como ele pode criar um trabalho que tenha significado para ele mesmo e para as pessoas ao seu redor, uma que pode causar o mesmo sentimento que aquela pintura o fez sentir. E
ao mesmo tempo que Yaguchi passa pela sua própria jornada pessoal, todos os outros artistas ao seu redor também fazem o mesmo. Eu não sei como, mas a autora tem essa capacidade de escrever personagens incrivelmente profundos, mesmo em poucas páginas. Parece que todos os personagens aqui têm suas próprias vidas, suas próprias dúvidas e suas próprias respostas. E ao longo do mangá você consegue realmente perceber como que cada um deles vão melhorando e desenvolvendo seus estilos únicos ao longo do tempo. Onde Blue Period realmente brilha é em um quão sincero ele é. Nada é extraordinário demais, romantizado demais ou irreal demais apenas para tornar a história mais interessante. A autora em si se formou na faculdade que o Yaguchi está tentando alcançar, e muito desse mangá, muito das dúvidas e dificuldades que o Yaguchi enfrenta em seu caminho é baseado na própria vida da autora. É um mangá que tem suas raízes fixadas no realismo, sobre perseguir seus sonhos e o caminho incerto que se apresenta ao fazer isso. Blue Period é um mangá que eu acho que todo mundo deveria ler, artista ou não. É um mangá incrivelmente tocante e complexo, e talvez você descubra mais sobre você mesmo lendo esse mangá do que você imagina. Imagina. Muitos de vocês vão pular esse mangá só pela sua aparência ou pelos capítulos iniciais. O que é uma pena, porque Shimage Simulation é um dos mangás mais diferentes, bizarros, criativos e filosóficos que eu já li, criando uma jornada que em apenas 49 capítulos se transforma em algo completamente diferente de tudo que você já leu até então. E tudo isso começa com um cogumelo e uma hikikomori. Shijima Tsukushima passou os últimos 2 anos da sua vida vivendo dentro do armário de seu apartamento, finalmente saindo de sua vida de hikikomori para começar o ensino médio, apenas para descobrir que tinham cogumelos crescendo em sua cabeça. Em seu primeiro dia, uma garota extremamente energética chamada de Majime Yamashi, que nasceu com um ovo frito em sua cabeça, começa a tentar se tornar sua amiga, e os primeiros capítulos da história basicamente seguem as duas ficando mais próximas até essa eventual amizade finalmente acontecer. Mas algo que você vai notar rapidamente na história é que o mundo de Shimeji é estranho. A geografia da cidade pode mudar da noite para o dia, sonhos podem vazar para a realidade aleatoriamente, as leis da física quebram de vez em quando e, é claro, é comum de ver personagens vestindo objetos aleatórios em suas cabeças, assim como as nossas duas protagonistas. E com os constantes experimentos que a irmã mais velha da Shijima faz, a partir de certo ponto se torna claro que o mundo que você está vendo é apenas um glimpse do que ele tem a oferecer. O tom calmo, porém inquietante da série começa a mergulhar cada vez mais na insanidade até atingir um ponto de ruptura. Shimage Simulation é, em seu núcleo, uma história surrealista, uma que usa seus acontecimentos bizarros e eventos surreais para destacar as ideias filosóficas que ele tenta expressar. Cada capítulo aborda frequentemente um tema específico, enquanto ao mesmo tempo existem ideias abrangentes que interligam tudo. E enquanto o mundo se torna cada vez mais estranho, Shijima e Majime começam a encontrar ainda mais conforto na presença uma da outra. Isso remete a uma ideia semelhante à de outra obra do autor, Tsukimizu, que eu inclusive já até falei nesse canal, Shoujo Shumatsu Ryoko, onde os personagens têm que encontrar seu próprio conforto em um mundo que já está morto. E aqui em Shimeji, temos os personagens tendo que achar o próprio conforto em um mundo com um futuro completamente incerto. A imprevisibilidade previsível do mundo desse mangá é uma que não pode ser encontrada em nenhuma outra história. Tsukimizu puxa os limites do que é possível de se fazer dentro da mídia, enquanto ao mesmo tempo ele usa essa história extremamente bizarra para explorar temas como apatia e proatividade, reflexões sobre a experiência humana, o significado da vida e, por vezes, tangenciando a ideia de que talvez não exista significado algum. O que começa como um simples slice of life se transforma numa amalgação de ideias, de questionamentos girando em torno do que significa existir e do valor que o indivíduo, a comunicação e a companhia de outros podem trazer para o mundo. Shimage Simulation é um mangá especial, não deixa ele passar batido apenas por um preconceito bobo. Esse é o tipo de história que você não encontra em nenhum outro lugar, uma história complexa, mas simples, incrivelmente original, mas que não é impossível de se entender, curta, mas carregada de significado. Dê uma chance para esse mangá, você não vai se arrepender. Houseki no Kuni é melhor do que qualquer outra recomendação que qualquer outro youtuber vai te dar.
sem sacanagem. Hoseki se passa num futuro na Terra onde a humanidade já foi extinta. Há muito tempo, o planeta foi atingido por meteoros 6 vezes, e cada vez que isso aconteceu, um fragmento se desprendeu deles, criando 6 luas e devastando a Terra. Quando tudo foi reduzido a apenas uma costa, aqueles que não conseguiram chegar nessa ilha afundaram no fundo do oceano, onde, com o tempo, lentamente seus componentes formaram estruturas ordenadas e se transformaram em cristais. Após centenas de milhares de anos, 28 dessas formas de vida cristalizadas e mortais conhecidas como Hoseki emergiram das profundezas e passaram a residir nessa ilha completamente isolada, junto com um homem misterioso que cuida delas, a quem elas chamam de Sensei. Mas, apesar desse isolamento, elas não estão sozinhas. Criaturas misteriosas conhecidas como Lunários caçam e capturam as gemas por razões que ainda são desconhecidas. Toda essa guerra entre Lunários e gemas é contada pela perspectiva da nossa protagonista, Phosphofolite, a gema mais nova entre todas elas e também uma das mais frágeis, mas que apesar disso, ainda é alguém que quer achar uma saída para essa guerra interminável. É importante ressaltar que todas as gemas existem baseado nessa escala de dureza, conhecida como a escala de Mohs, indo de um incrível diamante com dureza 10 até algo como Phosphofolite com dureza de 3.5, e cada uma delas é separada em aquelas que lutam com os lunários e aquelas que fazem outras tarefas, como a produção de roupa, pesquisas e marcenaria. Mas inocente e frágil como Foz ela não é adequada para nenhuma dessas tarefas. Então o Sensei tenta encontrar uma tarefa que ela é capaz de fazer, eventualmente chamando ela um dia, lhe dando a tarefa de compilar uma enciclopédia para preservar o presente e prepará-los para o futuro imprevisível. Agora, esse é só o comecinho da história, a entrada de uma caverna que eventualmente vai te fazer encontrar diamantes. Entendeu? Porque elas são gemas? Vai tomar no meu rabo. Hoseki no Kuni é uma história que expande muito a sua narrativa inicial, estendendo suas raízes até o ponto onde ela quase se torna outra história. É uma longa jornada que acontece em centenas de milhares de anos, onde a protagonista precisa enfrentar mudanças físicas e mentais para achar seu propósito e alcançar seus objetivos. Porque apesar dela ter recebido uma tarefa segura, mesmo sendo uma das gemas mais frágeis, Foz ainda está disposta a se sacrificar em prol de achar uma solução para essa guerra, e toda vez que ela o faz, ela perde uma parte de si mesma. E apesar dela conseguir substituir essas partes com outros materiais, seus fragmentos são o que compõem sua identidade. E toda vez que ela o substitui, ela também começa a perder parte da sua própria persona, suas memórias, eventualmente se transformando em algo irreconhecível em relação à personagem inocente que vemos no começo da história. A autora escreveu essa história para tentar entender o que nos torna humanos, o que dá sentido a nossas vidas e por que precisamos trabalhar para alcançar algo a fim de nos sentirmos realizados. E por isso, essa história se torna uma narrativa repleta de significados e interpretações que todos podem extrair dela, explorando temas comuns sendo aplicado ao extremo em seres imortais. E uma gema que está sempre mudando, mas que não sabe enfrentar essas mudanças. Hoseki no Kuni, ou Land of the Lustrous, é um mangá incrível. Tão incrível que, mesmo essa sendo uma das sessões mais longas do vídeo, eu não falei nenhuma parcela do que pode ser dito sobre essa obra. A forma que a autora usa sua arte e o espaço negativo para expressar perda, esperança, criar textura e causar impacto. A simetria nos painéis e suas referências a capítulos anteriores, a forma que a história gira em torno perfeitamente de conceitos e crenças budistas, tendo elas sendo representadas em seus eventos e até mesmo em seu próprio número de capítulos. Hoseki é uma das obras mais mágicas que você vai encontrar, linda, porém trágica, uma obra repleta de tanta humanidade, apesar de não ter um único humano. E a protagonista passa por uma das jornadas de personagens mais criativas, únicas e bem feitas que você vai ver. Leia Hoseki no Kuni. Se não for pela arte incrível e criativa ou sua premissa única, então sua história e ritmo com certeza vão te prender até o último capítulo, finalizando com uma das páginas mais lindas que eu já vi. Seja seus temas, suas mensagens ou sua narrativa, eu espero que esse mangá ajude alguém a se sentir mais reluzente.
Yokohama Kai Daishikiko é um dos mangás mais relaxantes que você vai ler. Num mundo pós-apocalíptico, um desastre ambiental levou à erupção do Monte Fuji e à inundação de Yokohama. Os níveis do mar continuam subindo, assolando continentes. Praias já estão mais secas e o que costumava ser super produzido, hoje em dia é um achado raro. Lugares continuam desaparecendo aos poucos e testemunhando silenciosamente o desenrolar desse apocalipse, lentamente, mas constantemente. A humanidade está se aproximando dos seus momentos finais pacificamente. A história desse mundo é contada principalmente pela perspectiva de Alpha Hatsune, uma androide que tem aparências, sentimentos e age como um humano, seguindo seu dia a dia enquanto ela se reencontra com velhos amigos, faz novas amizades, explora casualmente o mundo ao seu redor e principalmente administra e cuida do café Alpha, uma pequena cafeteria no meio do nada que seu dono deixou para ela enquanto ela aguarda pelo seu retorno. Assim como a premissa sugere, para uma história que se passa em um mundo pós-apocalíptico, esse é um mangá incomumente calmo. Embora a história se passe em um mundo em decadência, os seus eventos são muito banais. Não há uma resposta para o que causou o desastre em primeiro lugar, nenhuma busca por uma maneira de reverter as coisas, porque esse não é realmente o foco da história. A história que esse mangá realmente quer contar é uma história sobre pessoas tentando aproveitar ao máximo a sua vida cotidiana enquanto ela ainda está em seus alcances. Muitos dos capítulos desse mangá se resumem em apenas a Alpha conversando com clientes, viajando por terras desoladas em seu scooter ou apenas assistindo o pôr do sol. E apesar de tudo isso ser algo muito simples, a autora tem uma capacidade incrível de retratar essas cenas comuns de uma forma que passa um certo sentimento de nostalgia. E apesar de ser aos poucos, ao passar dos capítulos, as coisas eventualmente vão mudando. A passagem do tempo aqui é tanto um tema quanto algo que constantemente acontece. Personagens ficam mais velhos, o mundo continua decaindo e lugares continuam desaparecendo. E apesar de nunca mudar fisicamente durante todo o mangá, Alpha vai sempre amadurecendo aos poucos, se tornando alguém muito mais madura ao final de toda a história. E toda lição que Alpha aprende nessa caminhada é uma que pode ser igualmente aprendida pelas suas páginas. É uma história simples, recheada de eventos banais do dia a dia, mas que é apresentada com personagens, interações e sentimentos tão reais que no final de tudo, esse mangá realmente deixa uma marca em você. Yokohama Kai Daishikiko é um mangá que, no meio de seus vastos campos gramados, cidades submersas que continuam a brilhar sobre as ondas do oceano e lugares que uma vez já brilharam com vida, mas que agora estão abandonados, vai te passar uma mensagem que você talvez carregue com você por muitos, muitos anos à frente. 20th Century Boys é um mangá desconfortavelmente aterrorizante. Do primeiro capítulo, dentro das primeiras páginas, você sente como se algo incompreensível estivesse se espreitando nas sombras, rindo enquanto os personagens atuam em sua peça e prosseguem com o seu plano. 20th Century Boys, resumidamente, é a história do anticristo que veio reinar sobre a Terra. Ele é um mangá de mistério que pega a dominação mundial e transforma ela na história mais realista e aterrorizante que você pode criar. A parte mais interessante dele é que ele não sai te apresentando as coisas tudo de uma vez. Ele vai acumulando as coisas aos poucos até o ponto onde elas começam a te incomodar. Tipo os impostos no Brasil. A gente sabe que o protagonista, Kenji, está preso trabalhando nessa loja de conveniência. Maneiro, ele percebe esse símbolo desenhado na vizinhança que ele e seu grupo de amigos criaram quando eles eram crianças. Maneiro também, ele recebe uma carta de um de seus amigos de infância com esse símbolo momentos antes desse amigo pular de um prédio. Não tão maneiro assim. O que faz a leitura desse mangá ser extremamente viciante é em como ele usa a sua escala. Ele começa com o protagonista esbarrando nessa teoria da conspiração, rapidamente percebendo que a brincadeira de criança que ele e seus amigos tinham inventado, a história do vilão que tenta dominar o mundo, está lentamente se tornando realidade. Mas não importa o quanto ele tenta desvendar as camadas desse mistério, o abismo que ele encara sempre parece infinito, porque a humanidade está destinada a acabar nos anos 2000. Quem que é esse personagem mascarado que todos chamam de amigo e por que ele usa exatamente o mesmo símbolo que Kenji e seus amigos criaram quando eles eram crianças? Qual que é a relação desse símbolo com a morte
de um de seus amigos. 20th Century Boys é um mangá que, apesar de eu querer muito entrar em específicos, eu preciso evitar ao máximo de falar qualquer coisa. Tudo que eu falei até agora é só a pontinha do iceberg, as primeiras perguntas que o mangá te faz questionar, as primeiras coisas que deixam os personagens com o pé atrás. Mas a verdadeira magia de 20th Century Boys reside em suas respostas. Totsuki no Shoujo é a coisa mais próxima que você vai ter de um conto de fadas em um formato de mangá. O mundo desse conto é um mundo dividido em dois lados, o interior e o exterior. O exterior é habitado por criaturas escuras e monstruosas conhecidas como forasteiros, que vagam pela terra espalhando maldições e se qualquer pessoa sequer os tocar, mesmo que por um momento, elas também são amaldiçoadas e transformadas em um forasteiro. Por isso, a humanidade veio a temer essas criaturas se refugiando no interior, enquanto as áreas infectadas pela maldição continuam a ser e permanecem abandonadas. Mas, por mais estranho que pareça, a história começa introduzindo uma garotinha chamada Shiva, que foi adotada por alguém que ela chama simplesmente de Sensei, uma criatura de pele escura, com chifres, um claro forasteiro, ou melhor, um escuro forasteiro. Caralho, os trocadilhos estão foda. Um claro forasteiro, mas que por algum motivo não tenta amaldiçoar essa criança, mas muito pelo contrário, cuida dela como se ela fosse sua filha, enquanto eles vivem uma vida feliz e pacífica em uma pequena cabana na floresta. Esse mangá é muito interessante e sua história funciona quase como uma lente que lentamente vai se abrindo, começando com o seu foco central no Sensei e na Shiva, mas expandindo o seu mundo enquanto os capítulos vão passando. Ele rapidamente faz você começar a suspeitar do mundo ao seu redor e cria perguntas que você quer que sejam respondidas o mais rápido possível. Porque os soldados do interior e os forasteiros do exterior querem Shiva? Será que ela tem alguma conexão com a maldição? Qual que é a verdadeira causa dessa maldição para início de conversa? Quem que é o Sensei? Será que ele é um humano que foi amaldiçoado ou ele nasceu como um forasteiro desde o começo? Será que os dois vão realmente conseguir encontrar paz em um mundo assolado pelo terror? Ou a história deles está fadada a terminar em tragédia? Existe uma sensação calma e abrangente de fragilidade e impermanência no cotidiano dos dois, e você sabe que o dia a dia deles não vai durar para sempre. É uma história que usa do show Don't Tell para revelar lentamente os detalhes do seu mundo, expandindo seu escopo enquanto ainda desenvolve o foco central e usa ele para carregar a história em frente. Uma história que em sua apresentação parece mais um conto de fadas sendo transposto em forma de mangá, um livro ilustrado infantil que de alguma forma ainda consegue passar tanto com uma única página. Uma história sobre dois indivíduos que, apesar de serem completos opostos, conseguiram se conectar de uma maneira que nenhum dos dois lados jamais conseguiria. Sensou Kyojutsu é um mangá sobre muita coisa. Ele é um mangá sobre pessoas com galhos em suas cabeças que possuem superpoderes, sobre um mundo onde duas grandes nações estão em guerra, sobre um mundo que levanta muitas perguntas, um que se passa em um cenário medieval, mas que por algum motivo tem instrumentos como um trompete e até ferramentas como um rádio. A história segue um garoto de 14 anos chamado de Luca, que foi abandonado pelos seus pais por ter nascido com um galho em sua cabeça, e que foi acolhido pelo líder de um grupo mercenário. Ele eventualmente cresce para se tornar o corneteiro desse grupo, que é basicamente alguém que toca a corneta para transmitir comandos e ordens. Mas o que o Luca realmente quer é sair dessa vida de mercenário e se tornar um músico, um maestro, até dizendo aos outros que ele consegue ver os sons que ele toca. Um dia, esse grupo é alistado em uma batalha, mas o seu exército adversário é estranho pra caralho. Primeiramente, eles são liderados por esse fanboy de Dark Souls que usa esse capacete super longo, que manda essa única soldado contra todo o exército. Alguém que, assim como Luca, tem galhos crescendo em sua cabeça. E alguém que, diferente do Luca, consegue arremessar cavalos. Eles perdem essa batalha, mas é no meio dela que Luca germina. Ao chegar aos 14 anos de idade, pessoas com esses galhos, chamados de ramificados, desbloqueiam sua habilidade. E a habilidade do Luca é que Luca agora consegue fazer as pessoas
pessoas enxergarem o mesmo som que ele sempre dizia conseguir enxergar. E ele consegue usar esse som e sua visualização para transmitir uma mensagem de forma exata apenas para as pessoas que ele quer, conseguindo comandar um exército inteiro a todo momento, mudar sua formação de última hora, mostrar um caminho, marcar onde estão os inimigos e até mesmo dizer exatamente o que eles devem fazer. Luke é então acolhido como um dos aliados desse mano do capacete suspeito que está liderando um lado das duas nações que estão em guerra, com a condição dele poder aprender música enquanto ele não está no campo de batalha. E o mangá a partir desse ponto se apresenta como uma história de guerra fantasiosa, imediatamente estabelecendo os mistérios desse mundo, a motivação de cada um dos personagens, seus conflitos políticos e muito mais. Esse mangá é de longe um dos melhores e mais criativos shounens de batalha que eu já li. Não existe apenas um personagem extremamente forte que vai conseguir ganhar de todo mundo. Todo e cada personagem tem uma habilidade que pode ser explorada de certa forma. E o ponto principal de tudo é sempre a estratégia, como os personagens vão usar suas habilidades para ganhar uma vantagem. Por exemplo, a gente tem o Luca, que tem a habilidade de passar ordens para todos usando seus sons. A gente também tem essa personagem que consegue enxergar grandes distâncias e ela pode compartilhar sua visão com uma outra pessoa tapando um de seus olhos. A gente também tem esse personagem que consegue se mover absurdamente rápido, tão rápido que seus olhos não conseguem nem acompanhar. Então, por que a gente não joga ele no campo de batalha, faz o Luca ver tudo o que está acontecendo e faz esse personagem usar os sons dele para seguir o caminho que ele tem que seguir para matar seus adversários? Um personagem tem a habilidade de desacelerar qualquer coisa antes dela acertar ele, a porra do infinito do Gojo, tornando ele praticamente invencível. Por que a gente não faz uma armadilha fazendo ele atacar o Luca e no último momento fazer essa personagem que consegue transferir ferimentos de uma pessoa para outra, transferir o ferimento do Luca para ele, ganhando essa batalha? Esses são só dois exemplos de muitos e o mangá é cheio dessas iterações. E é isso que torna esse mangá tão interessante. Ele é realista em suas estratégias e suas batalhas são sempre uma guerra mental. E a arte, tipo, olha pra esses painéis, essas páginas duplas, a criatividade em cada um deles. Esse mangá tem uma das melhores painelizações que eu já vi em um mangá de batalha. Se você está procurando por um shonen de batalha e tá cansado de ver o mesmo power scaling e poderes ridículos, leia esse mangá. Os autores são super inteligentes em tudo que eles fazem e ele vai conseguir te surpreender de novo e de novo e de novo. Solanin é um mangá muito ordinário, não em sua qualidade, mas na história que ele apresenta. A gente segue a história de uma garota chamada Inoue Meiko, uma garota de 23 anos que já se formou na faculdade há um certo tempo e atualmente trabalha como uma auxiliar de escritório apenas porque, bem, ela é uma adulta e esse é o esperado. Vivendo com seu namorado Taneda, que trabalha em um serviço de delivery, o trabalho de ambos é, no mínimo, insatisfatório. Eles não conseguem realmente dizer que eles gostam do que eles fazem. E a história começa em um ponto crítico onde Meiko percebe que ela precisava sair do buraco em que ela se encontrava, se demitindo do seu trabalho para tentar se dedicar a algo que deixaria ela realmente feliz. Mas Meiko rapidamente percebe que, apesar de ter todo o tempo do mundo agora, sua liberdade é tão entediante quanto seu trabalho anterior. Ela não tem realmente uma visão sólida do futuro, ela não sabe exatamente o que ela quer fazer, o resto da sua vida é algo assustador de se pensar sobre. E, olhando só para sua premissa, Solanin pode parecer mais uma história sobre estar perdido nos seus 20 e poucos anos, sobre encontrar sua paixão, uma história tão clichê que já foi contada centenas de vezes. Mas, como eu já falei, Solanin conta uma história muito mais ordinária, uma história muito mais real. E um grande motivo disso é porque essa história é escrita por Inyo Asano. E se você já experienciou qualquer outra história dele, você vai saber exatamente do que eu tô falando. Existe uma sinceridade muito grande em suas histórias. Ele tem esse jeito estranho de escrever seus diálogos e personagens que só parece muito humano. E eu não sei exatamente explicar o porquê, mas existe uma certa nuance que você sente como se fosse realmente uma conversa do dia a dia. O ritmo, a estranheza ou o fato de que nada disso realmente importa no final das contas, ele passa o sentimento de que tudo que acontece no mangá é realmente
real. E eu acho que é isso que torna as obras-vindas dele tão especiais pra mim. Para uma história de amadurecimento tão curta quanto o Solanin, ele nunca parece que está tentando realmente demonstrar uma mensagem central ou pregar sobre algo. Tudo que ele faz é te mostrar um pedaço da vida de nossa protagonista e só simplesmente dizer: ei, essa personagem está passando pelos mesmos sentimentos e tendo as mesmas dúvidas que você já teve em algum ponto da sua vida. E eu só quero te mostrar essa parte de você que está presente nessa história. Solanin é uma história sobre uma garota qualquer que está perdida nos seus 20 e poucos anos. Uma história sobre encarar o presente e enfrentar o futuro. Sobre não saber se o tiro no escuro que você está dando é realmente a escolha certa, mas apenas sobre tomar esse primeiro passo de qualquer jeito, porque você não tem outra escolha. Sobre amadurecer muito depois da idade em que pensávamos que já tínhamos crescido. Talvez essa história não te ensine nada que você já não saiba, mas ela pode te fazer lembrar de coisas que você já se esqueceu. Kimi to Tsuzuru, o Takata, ou O Verão que Você Estava Aqui, segue Shizuku Hoshikawa, uma garota do ensino médio que se encontra completamente apática, carregando o peso da culpa por um incidente que ela causou anos atrás. E apesar do seu único apoio desde então ter sido a leitura de livros e a escrita de suas próprias histórias, nem mesmo isso a torna feliz. Mas, chegando em um ponto, sem retorno e se sentindo completamente isolada, não querendo criar laços no medo de ferir alguém novamente, Shizuku deleta todo o seu trabalho e decide que depois de jogar seu manuscrito fora, no começo das férias de verão, ela iria acabar com tudo. Mas quando ela está prestes a fazer isso, ela encontra uma colega de classe chamada de Kaori Asuka, que por algum motivo pega a sua novel do lixo, a levando para casa para ler, alegando que ela devolveria no dia seguinte. Temendo o pior, Shizuku se prepara para confrontar Kaori e dizer que não tem problema se ela jogar o livro fora. Mas Kaori tem uma reação completamente oposta, elogiando sua história e perguntando qual que seria o próximo livro de Shizuku. Quando Shizuku responde que ela não pretende mais escrever, Kaori, achando essa ideia impensável, sugere que as duas finjam ser um casal apenas pelo verão para Shizuku ganhar inspiração para sua próxima história. Shizuku obviamente não gosta muito da ideia inicialmente, mas a Kaori não tá nem aí. E como você pode já ter percebido, esse é um mangá de Girls Love. E antes de qualquer um de vocês pularem pro próximo mangá porque você não tem interesse no gênero, dá uma chance pra esse mangá porque ele é genuinamente muito bom. Como o nome sugere, O Verão que Você Estava Aqui é um drama, uma história que funciona como uma bomba relógio, uma que está fazendo sua contagem regressiva rapidamente. E desde os primeiros capítulos se torna claro que a Kaori não vai durar muito, mas isso só torna a leitura ainda mais complicada, porque todo o drama aqui parece genuíno. Eu consigo ver as coisas que acontecem aqui realmente acontecendo na vida real. É uma história que não trata seus temas de forma superficial. O tipo de história que, pelo quão sincero e real ela é, ela rapidamente faz você só torcer sinceramente pela felicidade das personagens. Mas a cada virada de página, cada capítulo que passa, enquanto a gente se aproxima do seu final, cada capítulo parece mais um passo em uma direção a uma conclusão inevitável. Eu acho que histórias como essa são muito difíceis de fazer sem serem sentimentalistas ou melodramáticas demais. Pode ser fácil de exagerar e acabar sustentando a história toda com base só nisso, mas esse mangá é um dos poucos que faz essa premissa funcionar. Ele é facilmente um dos melhores dramas que eu já li. Uma história que, apesar de ser curta, ainda consegue ser tocante. Uma história sobre encarar o passado, encarar coisas que por mais que você deseje que elas desapareçam, não desaparecem. Sobre redenção, auto-perdão e um adeus inevitável. E no momento que você chega em suas páginas finais, é aí que todo o verão que elas passaram juntas congela completamente. Koko no Hito, ou The Climber, é um mangá bem estranho, baseado em alguém ainda mais estranho, Kato Buntaro, alguém que em algum ponto ficou conhecido como o alpinista imortal, alguém que escalou alguma das montanhas mais perigosas completamente sozinho, alguém que deixou uma marca inextinguível no mundo do alpinismo, e é a história desse mesmo alpinista lendário que The Climber
reconta. The Climber é um mangá que inicialmente seria trabalhado por duas pessoas, Shinichi Sakamoto fazendo a arte e Yoshiro Nabeda fazendo a história. Mas depois de um ano trabalhando juntos e depois de apenas 2 volumes lançados, Nabeda decidiu abandonar o projeto, deixando Shinichi Sakamoto completamente sozinho. E sinceramente, graças a Deus. The Climber começa de uma forma extremamente genérica e a história dele é bem ridícula. O protagonista, Kentaro Mori, é introduzido como esse aluno transferido, Ed e quieto, que aleatoriamente se interessa por alpinismo, depois que esse bully o coloca pra escalar a porra da escola. E, obviamente, para ser o mais genérico possível, as estrelas se alinham pro protagonista ser um prodígio, pra ele ser o Emirek do alpinismo. Eu não acho que ninguém vai entender essa comparação, mas depois de mais ou menos 30 capítulos do mangá sendo uma porcaria, o escritor decidiu meter o pé, deixando o ilustrador para desenhar e escrever a história ao mesmo tempo. E é a partir desse ponto que o mangá dá um 180 completo. Shinichi Sakamoto decide descartar tudo até agora e dá um time skip para quando o protagonista já é um adulto com um trabalho, mudando a história de um mangá de esportes colegial para um reconto da história do verdadeiro Kato Buntaro. E muito mais do que o foco ser apenas no esporte do alpinismo, Shinichi Sakamoto decidiu que ele queria explorar a própria razão por trás de Kato Buntaro escalar montanhas, porque ele escalava elas completamente sozinho, colocando a todo momento a sua própria vida em risco, mudando o alpinismo de apenas um esporte para uma exploração de isolamento, obsessão e autodescobrimento. E para expressar essa ideia, a arte dele muda de uma arte que mirava em ser realista para uma arte completamente abstrata, usando metáforas visuais para expandir todo e cada momento até o 1000. Quando ocorre uma avalanche, a próxima página vai mostrar um prédio desabando. Uma experiência sexual é representada como se o corpo dele estivesse metamorfoseando nessa figura bizarra. As próprias dúvidas que ele enfrenta é representado pela sua identidade se repartindo em duas, seu corpo e mente batalhando entre si. Para retratar o nascer do sol mais lindo que Mori já viu, ele desenha uma orquestra inteira tocando a todo vapor. Uma mulher se transforma nesse louva-a-Deus gigante para mostrar que o protagonista, assim como eu, tem medo de pessoas. Ele evita pessoas e tem dificuldade de se comunicar com elas. Mas algo que ele nunca evita é de escalar a porra de qualquer montanha. O homem que você está olhando agora é alguém que não tem nenhum outro objetivo ou missão além de chegar no maior pico que ele conseguir. The Climber mira em responder uma pergunta bem simples: por que as pessoas escalam montanhas? Porque elas fazem algo que podem nem trazer nada para elas, algo que coloca a vida delas em risco. E a resposta é porque elas amam fazer isso. Assim como o próprio Kato Buntaro disse, não se deve precisar de um motivo para escalar se for impelido a fazê-lo por algum instinto irreprimível do espírito. Nesse mangá, a montanha é a representação de um sonho que te isola, que exige sacrifícios e talvez nunca o recompense. Mas assim como Shinichi Sakamoto, que continuou escrevendo seu mangá quando o mundo tentou o impedir, assim como o verdadeiro Kato Buntaro, que escalava não pela fama, não pela glória, mas sim por si mesmo, porque ele estava fazendo algo que o fazia se sentir vivo, mesmo se as pessoas não te entenderem, mesmo que elas achem que você está arriscando sua vida por algo sem sentido, mesmo que você acabe decepcionando algumas pessoas ou até a si mesmo, você também vai escalar essa montanha. Inscreva-se, eu faço vídeos assim sempre que eu consigo. Esse vídeo deu um trabalho desgraçado pra fazer, como você pode provavelmente perceber pelos 3 meses que eu fiquei sem postar nada. Então, se você tiver gostado dele, inscreva-se, deixa seu like e hype o vídeo, porque você vai estar me ajudando demais. E se você achou que ficou faltando algum mangá nessa lista, ou só quer deixar alguma recomendação nas mesmas linhas, deixe seu comentário aqui também, porque eu sempre leio todos eles. E por último, se você quiser ajudar o canal financeiramente, você pode pelo Pix que eu vou estar deixando aqui na descrição. Como sempre, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.